Dorama, essa palavra é familiar pra você? Eu aposto que dando uma zapeada ali pelos streamings de filmes e séries, você já deve ter passado por alguns doramas e quem sabe até se arriscado a dar o play. Então, no Bem na Pauta de hoje, a gente desvenda esse mundo tão novo pra tanta gente e tão apaixonante pra quem já é fã, com uma escritora curitibana que traz esse universo aqui pra cidade em uma história tão apaixonante quanto. Caso você não me conheça, prazer, eu sou Luísa Mainardes, repórter aqui do Bem Paraná. Quem opera o episódio de hoje é o Evandro Soares e a coordenação do estúdio é da Josiane Hitz. Último lembrete antes da gente começar é que a gente está nas principais plataformas de podcast, então em vídeo no YouTube e em áudio no Google Podcasts, no Amazon Music e também no Spotify. Então, para o episódio de hoje, a gente está aqui com a escritora Gabi Brandalize, que é especialista de carteirinha no mundo da cultura coreana. Seja muito bem-vinda! Obrigada, Lu, obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui. Sim, falar de coisa boa, né? Então, Sim. sempre fica feliz. Então, Gabi, pra gente começar com o pé direito, todo mundo aqui pronto pra essa conversa, o que são os tais dos doramas? O que é esse mundo tão novo, essa palavra que as pessoas escutam e já ficam, nunca ouvi isso antes. Uhum. Assim, por definição, não é tão diferente do que a gente conhece por séries, né? Eu acho que a única diferença é que são as produções televisivas que são de origem coreana, né? Sul-coreanas especificamente, né? Os K-dramas, né? Mas aí a gente também pode falar, tem doramas que são japoneses, tem doramas que são chineses, mas o K-drama ali, que é o que tá, né, enfim... Mais em alta. Super em alta agora, é isso. Mas eu acho que o que é interessante de definir de dorama é que o dorama, ele vai ser diferente das séries que a gente tá acostumado a consumir. Então isso é importante a gente pontuar. Não é só uma série, gente, que você vai ver uma história de amor ali, ou uma investigação policial. Tem os clichês que são típicos, que são clássicos deles, tem o storytelling que é diferente, o protagonista, você vai reparar, né, se é um protagonista homem, se é um protagonista mulher, tem diferenças dos protagonistas que a gente está acostumado a acompanhar aqui no Ocidente, então isso é interessante a gente também, quando vai, né, se você está aí assistindo e está pensando em assistir um dorama, você ir com essa cabeça aberta de que você talvez não... Tem uns clichês, assim, que você... Eu lembro quando eu comecei a assistir dorama a primeira vez, por que esses homens choram tanto? Eu nunca vou esquecer disso. Gente, que incrível, os homens choram nos doramas, né? Isso é um clichê coreano, né? Isso é um clichê de um dorama, assim. Ou aqueles acordos do tipo, olha... Isso também é um clássico, né? Fingir casamento. Isso é um clichêzaço de dorama coreano. Então, tem vários clichês que são diferentes pra gente e que também ajudam a caracterizar esse gênero, vamos dizer assim. Parecido com o que a gente tem nas novelas brasileiras, né? Que a gente também tem os nossos clichês. Exato, família rica, família que não pobre, exatamente. sabe? As Helenas. As Helenas, tudo isso, os núcleos, né, que são de diferentes classes sociais, aí a mulher rica que se apaixona pelo homem pobre, isso também é um clichêzaço de novela brasileira, que a gente adora acompanhar, né? Sim. E assim, da mesma maneira, os coreanos também têm os deles, né? E aí você vai aprendendo com o tempo a identificar. Até as tropes, né, que falam, então aquele primeiro plotzinho, assim, de romance que a gente tem, o enemies to lovers, friends to lovers, amigos para amantes, inimigos para amantes. Então, isso é muito interessante, mas eu queria saber, antes de você ver um dorama pela primeira vez, você já tinha interesse pela cultura coreana? Como é que foi esse caminho, assim, que você chegou ali no dorama? Então, eu lembro que o primeiro dorama que eu assisti foi um dorama muito ruim, assim. Eu lembro que eu achei... Eu não sei nem por que eu fui... Como é que eu fui parar naquele dorama. Na verdade, eu tava descobrindo o K-pop, que é a música feita também na Coreia do Sul e também tem características muito específicas. Porta de entrada pra muita gente, né? Pra muita gente, Muita gente chega no K-pop por causa do dorama ou chega no dorama por causa do K-pop. E eu tava, né, acompanhando algumas coisas e tal. Eu tinha descoberto o Psy, o Gangnam Style, eu tava achando aquilo muito diferente. E aí vai pesquisando na internet, né? Achei um dorama. Eu lembro que era um dorama até, assim, muito mal escrito, mas eu lembro que eu não parei de assistir. É só disso que eu lembro, que eu fiquei vidrada no dorama. E era uma história muito ruim, assim, de um chefe que se apaixona pela funcionária. E assim, era muito ruim em vários aspectos, mas eu não conseguia desligar. Tinha alguma coisa ali que tava te pegando. Tem alguma coisa no jeito deles contarem história que eu acho que é fascinante, porque mesmo quando é ruim, te prende. Ruim que eu falo, assim, questões assim, o roteiro não é aquela maravilha, os personagens não são assim super umas bem coisas construídos. mirabolantes, às vezes. Umas coisas meio forçadas, mas tem alguma coisa ali que você não desgruda, né? Tem muito dorama, assim, mas que é muito bom. Então eu lembro que eu falei, gente...
tem alguma coisa nesse jeito de contar a história que me chamou muito a atenção. E foi assim que eu lembro que foi por meio de um dorama ruim. Uhum. Não era muito bom, assim. Bom, mas se o ruim já te pegou, os bons, então... Foi exatamente essa pergunta que eu fiz. Gente, só que é ruim, é bom? Imagina quando é bom. Uhum. Deve ser muito bom. Sim. E aí eu lembro que eu demorei, eu me bati um pouco pra achar, porque na época não tinha como tem na Netflix hoje. Sim. Você tinha que baixar, você tinha que entrar em sites clandestinos, né? Você tinha que, enfim, ou pagar plataformas que eram caras na época, porque era em dólar, né? Uhum. E aí eu lembro que eu demorei pra encontrar o caminho. Sim. Nossa, hoje tá tudo mastigado lá na Netflix, né? Você tem, inclusive tem lá dramas coreanos, tem, né, enfim, tá tudo bem listadinho pra você até escolher. originais, né? Originais, exatamente. E tem, assim, muita opção. Na época, imagina, você tinha que fazer todo um rebolado. Então eu lembro que, mas quando eu descobri, menina, eu falei, gente, que universo interessante. Porque é muito diferente do que a gente cresceu assistindo. Sim. E uma coisa que eu queria, assim, valorizar nos doramas é que a gente chega uma hora, em algum momento da história da produção do cinema, que a comédia romântica virou uma coisa muito batida. Você não tinha mais comédia romântica que te pegava. Quando saiu uma boa, assim, era muito difícil. A gente passou por uns anos, né, de seca. Os últimos ali dos inícios dos 2000, e depois teve uma seca bem grande, né? Até assim, Lu, se você falava assim, é uma história de romance, a pessoa já virava o olho, já sei o que vai acontecer, eles não sei o quê, daí afasta o casal, junto o casal, beleza. E aí ninguém conversa pra gerar o conflito. E é muito interessante porque os dramas coreanos, eles são muito bons em contar histórias de amor. Né? Eles são muito bons em contar todos os tipos de história, mas eu quero destacar a história de amor porque você tem muitos bons filmes de ação, de investigação, bons filmes de drama, familiar, sei lá, enfim, várias nacionalidades. Agora, o romance que eu digo, a história de amor do casal, né? Homem conhece mulher, mulher conhece mulher, homem conhece homem, não importa. Essa coisa da conexão já tinha caído num lugar muito clichê, batido, desgastado. E é impressionante, eu fico impressionada como os coreanos sabem contar a história de amor. Eles não... Claro, tem clichês, óbvio que tem, mas a construção é de tirar o fôlego. Eu lembro que, assim, até hoje, mas no começo eu ficava, assim, no sofá, não, gente, não, eu tava assistindo, não, para. Não, eu ficava passando mal, assim, assistindo, porque é aquela história que te dá angústia, que te dá desespero, Então é muito bem escrito. Então isso é uma coisa dos doramas que eu adoro. Sim. E como é que foi pra você ver esse pico, assim, né? Porque, por exemplo, a gente teve Parasita, né? Que é um filme sul-coreano que ganhou o Oscar. E isso foi uma trajetória. Os filmes e as produções coreanas foram ganhando um protagonismo. Como foi pra você ver algo que você gostava e que não tinha muita visibilidade ganhar, assim, uma visibilidade internacional e prestígio também na questão de qualidade, de produção? Como foi pra você? Essa pergunta é muito boa, Lu, eu vou te dizer por quê. Porque uma coisa que é interessante, que às vezes as pessoas acham, é que, que os doramas, a coisa da cultura coreana chegou no mundo inteiro, porque foi caindo no gosto das pessoas. E, na verdade, foi teve toda uma estratégia da Coreia do Sul, um investimento pesadíssimo, assim, do poder público lá. Tem fundos que investem em K-pop, em dorama. O governo está muito conectado com as produções culturais, né? Então foi uma estratégia realmente pensada de exportar cultura, né? Então começou muito forte na Ásia. Primeiro eles conquistaram o Japão, China, etc. Os países asiáticos realmente. E aí até o termo K-pop, K-drama é um termo que não é coreano. Eles não falam K-drama, eles não falam K-pop. Quando você vai pra lá, eu ouço K-pop. Eles não usam esse termo. Esse é um termo criado para o estrangeiro, para fora. Então, ao mesmo tempo que quando você vê um investimento desse, né? Quando eu conheci esse universo, ele ainda era um nicho, né? Hoje não dá mais pra... Quando um Parasita ganhou o Oscar, você não pode mais dizer que a produção coreana é um nicho, né? Já popularizou, já entrou pra cultura pop e tudo mais. Mas é interessante você observar como o planejamento que foi feito, do governo criando fundos de investimento e exportando estilo. Hoje, se você vai para a China, Lu, tem nas lojas de roupa, tem departamentos de moda coreana. Sério? Então, é um investimento fortíssimo. Então, estamos aqui hoje falando disso... Não é aleatório no Brasil, não é aleatório, é uma coisa muito estratégica, mas de qualquer forma, como eu curto, eu achei interessantíssimo, porque eu acho que eu tento olhar pela visão assim,
às vezes a gente fica muito na nossa bolha de produções que a gente está muito acostumado a consumir, que são incríveis também, sejam nacionais, Tem o sejam seu valor, internacionais, né? fazem parte da nossa história, né? Ajudam a gente a contar a nossa história. A gente está muito envolvido com as histórias que a gente cresce assistindo e consumindo. Só que eu acho também que às vezes sair dessa bolha é muito interessante. Eu acho que quando você tem contato com histórias que são muito diferentes das suas, né, de culturas muito diferentes, acho que a gente só ganha. E eu acho que os dramas coreanos, eles têm um poder de contar história que, assim, gente, olha, eu juro pra vocês que estão Só assistindo, sentindo pra só saber. assistindo pra saber. Eu indico pra todo mundo. E todo mundo, no começo, tem aquele preconceito, Estranhamento. um estranhamento que, não sei, eu considero humano, considero normal. Até certo ponto é Claro, é aceitável. comum. Você vai estranhar aquilo que você não conhece. Mas se você passa essa fase, gente, aquilo, eu vou te dizer, muda tudo. Sim. Muda tudo. Você assim. descobre muita coisa boa que você provavelmente nem daria a chance só pelo fato de você não estar acostumado com aquilo. Eu achei interessante que você falou, o que me pareceu, assim, é que é só questão de tempo pro bichinho te pegar. Pro bichinho da cultura coreana te pegar. E aproveitando que a gente tá aqui falando sobre isso, eu quero dar algumas dicas pra quem tá escutando a gente, principalmente pra quem tá perdido, não sabe muito bem por onde começar, ou tá procurando alguma coisa nova. Então, vou fazer um bate-bola aqui. Tá Pode bom, ser? vamos lá. Primeiro, antes de tudo, um dorama pra começar com o pé direito. Pra quem nunca assistiu nada e quer começar de uma forma ali interessante. Assim, às vezes é bom ver o ruim, que você já vê que é legal também. Mas enfim, um que você recomenda normalmente. Pra começar com o pé direito, eu recomendo o Itaewon Class. Itaewon Class. Que tem tudo que você precisa num dorama. Tem vingança, tem história de romance, tem suspense. Você passa mal, fica agoniado, fica apertando, mordendo a almofada ali de desespero. E tem personagens fascinantes. Então, e tem o Park Seo-joon, que é um dos meus atores favoritos. Inclusive, ele tá em Parasita no comecinho do filme. Ele é fantástico. Ele fez até um filme da Marvel esses dias, não lembro qual filme Olha que legal. Ele fez uma participação lá. É um atorzaço, assim, que eu gosto muito, acompanho muito a carreira dele. Então, Itaewon Class, pra quem não assistiu um dorama, veja Itaewon Class. Sim, acho que maravilhoso. ITA. E como é que se escreve? ITA-EWN? Exatamente. Ok, só pra... Às vezes, ouve e não consegue... aparecer na tela aqui, não, brincadeira. Pode aparecer também, Evandro. Anota aí, Evandro. Um dorama pra quem gosta de emoção, quem gosta de chorar, quem gosta de mexer ali com o coração. Os Herdeiros, tá na Netflix, em inglês é The Heirs, é um classicaço dos doramas, ele é um dorama mais antigo, mas é um novelão, mas tão maravilhoso, bem escrito e honesto, que você acompanha, assim, cada capítulo fala, gente, não, é maravilhoso, assistam, é sensacional, você vai se matar de chorar. Que legal. Um dorama pra quem quer ativar o modo FBI, investigações, suspeitos, provas, evidências. Eu indico Hellbound, que é também uma produção da Netflix, se não me engano, o nome em português é Profecia do Inferno, é um dorama, assim, muito emocionante, assim, é mais pesado, ele é mais escuro, assim, é um dorama mais... Ele é bem baixo astral, gente, mas é maravilhoso, assim, então recomendo muito. Ok. Bem contemporâneo também. Agora o oposto, né? Um dorama pra quem quer desestressar, pra quem... Eu adoro essa frase. Pra quem quer deixar o cérebro lisinho, igual um peito de frango, não pensar em nada, só sentar ali e consumir um entretenimentozinho. Vou indicar Intensivão do Amor, que é um dorama que também tá na Netflix, que eu tô terminando de assistir. O professor de cursinho se apaixona pela mãe de uma aluna. Gente, maravilhoso. Nossa, que legal. É maravilhoso. E é um professor e assim, lá os professores têm professores que são famosos, né, enfim. E é um dorama pra você não pensar, assim. Mas é uma delícia, você não consegue parar de assistir. É muito gostoso de assistir. Ele é super fluido, são personagens que são um pouco mais velhos, então você acompanha um romance um pouco mais maduro. É muito legal. Isso é muito legal dos doramas que eu já assisti, que tem, assim, não tem um personagem muito típico, assim, óbvio que sempre tem os jovens, né, ali na casa dos 17 para 20 e poucos, mas a gente tem muitos doramas com pessoas mais velhas. Um que eu gostei, que eu assisti, era Doutora Cha, Ai, maravilhoso! Que é muito legal! Cha, sim. Sim, é sobre uma médica que ela fez medicina e não exerceu a profissão por muitos anos, por conta da família, né? E depois que ela tá cansada ali do casamento, ela
Isso acontece no primeiro episódio, tá, gente? É, Importante ressaltar. não Tipo, spoiler. não tô contando a história inteira, mas ela decide voltar pra profissão depois de muito tempo como residente, né, que chama. Uhum. Então é muito Esse legal. é um dorama também pra não pensar em nada. É Ele mesmo. bem leve, assim, bem gostoso de assistir. Acompanhar e ficar torcendo por ela, né? Aham, exatamente. Que legal. Então, pra finalizar essa parte do bate-bola, um dorama pra quem quer sair da realidade, não pensar assim em vida, né, nossa vida cotidiana aqui. O nome do dorama é Scarlet Heart Hyo, que é Moon Lovers também, Amantes da Lua, que é um dorama que vai falar sobre uma jovem que volta no tempo e vai parar numa Coreia da época mais feudal, medieval, enfim, mais antigo. E aí você vê ela se batendo com as coisas mais antigas e tal, e aí se apaixona pelo príncipe, essas coisas todas, mas é uma delícia e assim, totalmente fora da realidade, né? Tem vários nesse nicho, né, que pegam pra essa parte mais histórica, assim. Tem muitos doramas históricos e eles são. Tem um outro muito bom também, chama Rio de Porcelana, que também tá na Netflix. Esse é sensacional. É maravilhoso também, que é de época. E aí tem isso, os irmãos que trocam de lugar, porque nananã, e daí o cara se apaixona, acha que é uma, mas é outra. Essas coisas. Mas é lindo, é incrível também. Esse também entra na categoria não pensar em nada. Legal. E chorar também. mais de uma ali, né? Não tem problema. Exatamente. Eu acho isso muito interessante. Eu queria te perguntar sobre a questão do público que consome. Porque, por exemplo, a gente tá muito acostumado, pelo menos eu tô acostumada a ver mulheres consumindo dorama. E, recentemente, eu descobri que o pai de uma amiga minha, que é um homem de 50 e poucos anos, assim, que é super fechado. Ai, que legal. Ele gosta muito, muito mesmo. Você percebe isso, assim, de realmente ter um público mais feminino, e às vezes os homens terem um pouquinho essa resistência um pouco maior pra esse tipo de história, principalmente porque muitas contêm realmente o componente ali do romance. Não necessariamente, mas também. O que você acha sobre isso, assim? Porque realmente existe essa diferença, né? Eu acho que sim. Eu acho que tá mudando isso um pouco. Eu diria até que bastante. Meu ex-namorado, por exemplo, era super dorameiro. Legal. Eu tenho um amigo meu que é muito dorameiro e com Parasita eu acho que isso abriu um pouco. Meu irmão tinha mais resistência e aí ele mora fora, eu tava visitando, ele falou, não, agora hoje a gente vai assistir um negócio do filme coreano. E aí eu coloquei pra ele A Bailarina, que é um filme maravilhoso que tem na Netflix. Também é mais violento, sobre uma amiga que quer vingar a morte de uma amiga, enfim, é maravilhoso. E assim, eletrizante, você não... Aquela ação que é muito maluca, assim, que não para e tudo mais. E é muito interessante que a personagem fala pouquíssimo durante o filme inteiro. Então, é um filme muito de ação. Sim. Meu irmão, ele não piscava, né? Então, eu acho que hoje está mudando, porque, na verdade, como os doramas ganharam espaço, principalmente no streaming, o que aconteceu? As possibilidades de temas aumentaram muito. Porque, como antes ficava muito focado ali porque lá na Coreia, o pessoal ainda consome muito canal de televisão. Então, vamos pensar que o dorama ele foi feito para ser uma novela. Sim. Quando você pensa numa produção de novela, você tem que pensar no público que está assistindo de modo geral. Então, você vai pensar mais... o público feminino lá consumia mais. Então, você vai criar histórias mais voltadas para, né, histórias voltadas para essas pessoas, para esse público. Hoje, que está no streaming para o mundo inteiro, você pode fazer história do que você quiser, porque tem público de todos os perfis. Então, os homens também entraram nesse pacote. E eu acho que o Parasita, né, e outros filmes como Minari, por exemplo, lindo, que é maravilhoso também, a própria Bailarina, que é um filme que eu indico muito, as pessoas, nossa, esse filme eu já vi umas 5 vezes. São filmes que abriram um pouco mais o leque. Então, eu acho que tem mais pessoas consumindo. Esses dias meu pai não é dorameiro, mas ele, não sei que ele estava vendo uma produção, ele falou assim, não sei o que, estava assistindo, tal, muito interessante. Não veio com esse discurso de, é coreano, Então, eu acho que isso está mudando um pouco, o mérito deles, né? Porque as produções são muito boas. Sim, tem para todos os gostos mesmo. Mesmo. Que legal. E você já foi pra Coreia algumas vezes, né? Pra Coreia do Sul. Eu queria te perguntar essa diferença da representação dos doramas com a realidade. Porque quando a gente vê aquilo, a gente realmente vê um mundo que pra gente é muito novo, seja na questão de roupa, na questão de comida, de culinária, a gente fica com vontade de provar o que tá ali, a gente fica com vontade de andar por aqueles cenários, pelas cidades. Como foi pra você ter realmente se colocar lado a lado, assim? Menina, se eu te disser que é igual, o cenário é igual, assim, é muito maluco. Você tá andando lá, você vai comer churrasco coreano, que é
o churrasco coreano diferente do nosso, né? Você vai no restaurante, tem uma chapa numa No mesa, meio da eles mesa. trazem tudo cru e você come ali na hora, é maravilhoso. Tudo, assim, tudo. As barraquinhas, com o pessoal tomando soju, depois do trabalho, é tudo igual, Luísa. Caramba, Luísa, é que legal. tudo igual, você não tem noção. Parece que você tá num dorama. O que que muda? O que muda é que, claro, a gente assiste aqueles personagens apaixonantes e acha que as pessoas na rua não ser tão legais quanto aquelas pessoas. E não, o coreano ele tem um perfil muito mais fechado. Ele, olhando do ponto de vista da minha cultura, você vai até achá-lo um pouco antipático, ou um pouco rude, ou um pouco assim, muito fechado. Sim. Né? Então, aí você vê aqueles homens super românticos, ou super populares, ou super comunicativos nos doramas, e as mulheres lindíssimas, simpáticas, com iniciativas e tal. Não é assim que funciona. Essa é a diferença, né? Então aí você percebe também que, na verdade, histórias são sempre histórias. Quer dizer, não é necessariamente a vida real. É o que, às vezes, a gente gostaria de viver, ou gostaria que a vida fosse. E tudo bem, né? Então, agora, o cenário, menina, juro, assim, cada passo é um flash, assim, porque você fica com a sensação, gente, isso aqui é muito X-dorama. Você vê um dorama, isso aqui é muito Itaewon Class. Sim. Isso é muito não sei o que, sabe? Você vê um guarda-chuva, você já pensa, já vi essa cena. Exato. Não, e você vai lá em Seul, você tá passeando, você vê cenários nos doramas. Sim. Então tem lá, eu lembro que eu fui um dos meus doramas favoritos, que é Kill Me, Heal Me, tem uma cena do beijo do casal, que é linda, e eu cheguei, eu tava lá onde eles filmaram o beijo. Sim. Você fala, meu Deus, querido, então é muito divertido você ir pra lá. Se você gosta de dorama, nossa, assim, ir nos restaurantes, comer as comidas, nas barraquinhas, tomar o soju é fantástico, vai ser uma experiência muito legal. Sim, ai que massa, não, dá vontade mesmo. Eu acho que tem tudo a ver com a estratégia realmente de exportar a cultura e de fazer a gente querer ir pra lá, né, fazer esse turismo também. Então... E também a comida, menina, se você não gosta de dorama, dá pra ir mesmo assim, porque a comida é maravilhosa, você come muito bem, você bebe muito bem, eles bebem bastante, então tem muita assim, casa de cervejas que são feitas localmente, tem vinho de arroz, que é uma coli, que é uma delícia, e a gastronomia lá, eu comi raia, nunca comeria, imagina, raia aqui, né, foi um ensopado de raia que eu comi com um vinho específico para harmonizar, nunca, porque é um sabor muito diferente. Sim. Então, enfim, é uma viagem que dá pra fazer, mesmo você não sendo fã de dorama. Ai, ótimo. Eu tô muito querendo. Dicas de turismo aqui na brincadeira. Eu vou te mandar uma mensagem quando eu tiver a passagem comprada. Menina, te dou todas as dicas. Ai, legal. Então, aproveitando que a gente tá falando sobre esse assunto, a gente não pode deixar de falar sobre o seu livro. Aqui eu vou pegar aqui e mostrar pra vocês aqui na câmera 2. Mostra. Com detalhes, Minha Vida é um K-drama, está aqui físico, muito bonito. A gente vai falar sobre a história já já, mas antes eu queria falar sobre a sua carreira como escritora, que realmente faz essa junção da cultura coreana com o cenário curitibano. Quando que você teve esse insight pela primeira vez e pensar, não, acho que eu consigo juntar essas duas coisas ou fazer uma história que converse, assim? Esse já é o terceiro livro que eu estou escrevendo com essa temática, né? O primeiro livro que eu escrevi foi Puli Kim Ju-so, que uma das personagens mora em Curitiba. E aí eu lembro que a primeira vez que eu tive vontade de escrever um livro sobre isso, eu fiquei com muita vontade de misturar essa maneira de contar a história minha, né, como brasileira, com esse storytelling que eu estava pegando dos doramas, né, que é uma maneira de contar a história diferente. Mas que tem, sim, alguns conflitos muito parecidos. Não importa onde a gente está no planeta. Todo mundo vai ter problema com romance, vida afetiva, com os amigos, família, dramas familiares, problemas de saúde e tudo isso, né, a gente como ser humano passa, mas a maneira de você contar isso, o gancho que você puxa, às vezes é muito diferente. Eu falei, bom, eu vou misturar as duas coisas, né, numa ficção, numa história de ficção. E aí, para mim, mais do que brasileira, eu me sinto muito mais, não só brasileira, mas muito mais curitibana. Então, eu falei, gente, se eu me conectar com o meu lado curitibano, para contar essa história, eu acho que eu vou, né, não só falar um pouco mais de Curitiba para as pessoas, né, enfim, trazer essa cidade maravilhosa para o radar de quem estiver lendo, mas também vou trazer ali muito do que eu sei falar, porque se uma coisa que eu conheço é Curitiba. Sim. Né, então, eu falei, gente, então eu vou fazer isso. Fiz isso no primeiro livro e tal, mas como era uma ficção, tem alguma coisa de fantasia,
eu não foquei tanto na cidade. Agora, nesse livro, eu já tive a oportunidade de trazer mais de Curitiba. Então, a personagem fala guria, até eu sinto alguns pontos da cidade, em que ela vai com as amigas, enfim. Falo de bairros da cidade. Então, eu senti que nesse livro eu trouxe um pouco mais. Eu achei que tem tudo a ver, porque eu acho Curitiba uma cidade maravilhosa. Qualquer história incrível pode se passar aqui. Sim. Né? A gente tem, enfim, um cenário incrível aqui para ficção, eu acho. Sim, e que legal poder ler e pensar, meu Deus, eu passei por ali, eu sei o que ela tá falando. Porque quando a gente lê outros livros, seja no Brasil, seja fora, São Paulo, Rio, Estados Unidos, a gente não vive ali, a gente não conhece aquela cidade. Agora tá ali falando, tava passeando no Lago da Ordem. Exato. É totalmente diferente, Na né? feirinha do Exatamente. Que legal. Então vamos falar sobre a história. Eu queria que você trouxesse uma sinopse, assim, pra gente, porque eu sei que a gente vai acompanhar a Thalita, que é uma adolescente. Eu queria saber qual que vai ser esse ponto inicial da jornada da Thalita. A Thalita tem 14 anos e, como toda adolescente, ela tem algumas dificuldades, algumas inseguranças, principalmente porque ela nunca beijou ninguém. Então, esse é o grande segredo dela, né? Com 14 anos, ela vê as amigas dela, todo mundo já tá, né? Enfim, já tem mais experiências e ela não beijou. E aí, ela é convidada para uma festinha pelo crush dela e ela fala, meu Deus, vou passar vergonha, não sei beijar, nunca beijei, como é que eu vou fazer? E aí, ela assiste um dorama. E ela, meu Deus, esse pessoal é especialista em beijo. E ela fica encantada com o beijo que ela vê, porque é um beijo romântico, que vai construído ali em 8, 9 episódios. E aí, quando chega o momento, a Thalita é tomada por aquilo e fala, gente, eu preciso achar um coreano que vai me ensinar a beijar. E tem um garoto novo na escola, que tá, enfim, que ele veio da Coreia do Sul, ele tá, enfim, em Curitiba, ela vai pedir ajuda para ele, em troca ela vai oferecer também ajuda com algumas notas dele, enfim. E aí essa jornada dela é essa descoberta dela, né, de que, primeiro, tem várias questões sobre internet, sobre hate que eu trago no livro, porque a Thalita, ela tem uma influenciadora na escola, que ela tem raiva dessa menina, e ela faz um comentário maldoso sobre a menina na internet que viraliza, e aí ela, no meio disso tudo, né, dela também se entendendo, né, esse momento dela que ela está crescendo, virando uma adolescente, tendo experiências afetivas, e também entendendo que você não pode fazer isso com outra pessoa, entendendo o que é um preconceito, o que é ódio, né, ela vai amadurecendo. Então é uma história de amadurecimento em Curitiba, numa escola de Curitiba, né, e eu acho que essa história é muito legal, porque, assim, primeiro que traz o impacto de como as histórias mexem com a Thalita, e mexem com a gente, né, porque o universo da Thalita, todas as ideias que ela tem, as visões de mundo que ela tem, são de experiências que ela teve, são de coisas que ela assistiu. Então ela tem esse ideal de namorado, ela tem esse ideal de amizades, ela tem uma visão dela mesma, que tá tudo muito baseado no que ela viu, e aí ela vai pro mundo com essas visões, e ela tem que ajustar algumas dessas visões. E quem não passou por isso na adolescência, pelo amor de Deus, né? Sim. Todo mundo, né? Então é uma história super gostosa de amadurecimento, uma história de primeiro beijo, que se passa em Curitiba, minha gente. Maravilhoso. Eu ia falar sobre isso, esses tumultos que a adolescência ela traz junto, né? E você tem que passar por aquilo, porque todo mundo passou por aquilo. Eu vou pedir pro Evandro colocar na tela pra gente a capa, pra quem tá assistindo conseguir ver com mais detalhes. Porque eu queria falar um pouquinho sobre essa capa. Ela é muito bonita, muito chamativa. E se você tem alguns minutinhos aí, 1 minutinho e meio da sua vida, vai lá no perfil da Gabi e dá uma olhadinha num dos últimos vídeos que ela postou, que é realmente um tour pela capa. É um vídeo, assim, engraçadíssimo e que ela traz bastante detalhes. E eu vou pedir um resuminho desse vídeo aqui pra gente, porque eu acho que essa capa diz muito, mesmo sem a gente saber. Pra quem vê, a gente vê e fica ok, sentir a vibe, mas queria que você desse uma pontuada ali. Parece que a história já tá sendo contada na capa, né? Quer dizer, tem a Thalita ali deitada na cama dela. Primeiro que você vê ali o universo dela, né? Que é o quarto dela, realmente, né? Que ela não sai tanto desse quarto. Ela fica ali, tem 2 telas, a tela do notebook, a tela do celular, por onde ela vê o mundo. Tem ali as bagunças dela, porque tudo isso, assim, a gente quis representar essa coisa de que a Thalita tá em momento de construção mesmo. É um amadurecimento, então tá tudo meio bagunçado mesmo. Inclusive, né, Minha Vida é um K-drama, essa coisa mais de colagem, também essa coisa dela criando também um pouco, né, essa nova Thalita, esse novo mundo dela, que é fora da tela, que é na vida real, né? Então é diferente. E aí você vê ali algumas referências ali, tão bonitinho de Star Wars, que ela é meio nerdinha, daí tem um porta-retrato com as amigas dela, daí tem a Frida Kahlo, que se refere a um momento muito bonitinho da história, em que ela vai ajudar esse aluno com as notas dele em artes, porque ele é um gênio em tudo, menos em artes. E aí tem os livros dela que ela também lê, consome, tem ali um folderzinho da festa de inverno, que é uma festa que ela acha super mico do colégio, mas que tem que ir.
que é pra festinha que ela é convidada. Então tem várias referências interessantes e você vê que essa cor, essa vibração da capa diz muito sobre a intensidade das coisas que ela tá Sim. vivendo também. Então, eu achei linda essa capa. Sim. E ela conta muito da história, tem muito a ver com a história. É muito convidativa mesmo. Aham. Eu vou aproveitar que eu tô aqui com edição. E eu vou pedir uma dedicatória. Ai, que amor! Porque realmente não é sempre essa oportunidade que a gente tem. Uma caneta rosa ainda pra combinar com a Não capa. é? Não foi intencional, mas eu acho que, né, o universo já sabia que isso ia É acontecer. verdade. Muito lindo. Tô bem animada pra começar a ler. Provavelmente começarei a ler hoje ainda. Por favor. Ele tem uma pegada de humor super gostosinha. Que, gente, é pra. E assim, mesmo que você não tenha 14 anos, Uhum. né? Se você ler, você vai se identificar muito. Porque Sim. eu escrevendo dava risada, assim. Falei, Sim. meu Deus, é muito assim, gente. Era bem assim mesmo, sabe? Sim, e que ótimo Ai, livro pra ai. também introduzir, né, adolescentes à leitura também. Eu acho que quando eu fui adolescente, fui agraciada com alguns livros e a gente leva eles pra vida, né? Então, esses faz muita diferença mesmo. E pra quem estiver interessado, já tá olhando aqui, já tá pensando, eu conheço alguém que gostaria de ler, ou a pessoa mesmo já tá pensando, eu quero muito saber o que vai acontecer com a Thalita. Como é que pode fazer? Pode entrar no site da Intrínseca, o livro tá em pré-venda, vai estar nas livrarias dia 2 de agosto, não sei que. Nossa, já? Vai Acho que ser. quando sair o podcast, talvez já esteja nas livrarias, sim. né? Mas a partir do dia 2 de agosto já está nas livrarias, mas é possível comprar pelo site da Intrínseca, na Amazon, enfim, todos os sites que vendem livros vai estar disponível, gente. Ótimo, perfeito. E se você não conhece as outras obras da Gabi, se você for lá na Amazon, você encontra, inclusive, o Puli Kim Jo Sou. Perfeito. É isso aí. Olha só, eu assinando aqui. Nossa, fez um textão! Beijo, Gabi, sou dessas. Lindo. Qual que é a data hoje? Temos que Hoje colocar a é data. 26. Abertura das Olimpíadas. É verdade. Minha avó me ensinou que tem que pôr data em tudo, gente. Sim. Porque você acha isso depois de anos e não lembra Fica, quando mas foi. quando será que eu isso aqui? Verdade. Obrigada, Gabi, pela conversa. Eu que adorei, Lu. Obrigada. Muito obrigada mesmo. Vou deixar para você dar a sua mensagem final, convidar as pessoas a conhecerem a história, suas redes, enfim, o que você quiser deixar aí de recado. Ai, gente, eu quero recomendar, então, que vocês leiam o meu livro novo, Minha Vida é um K-Drama. É uma delícia de livro, tá super divertido. Saiu pela Intrínseca. E eu acho que é sempre legal a gente ler escritor, né, curitibano, paranaense, Sim. porque a gente está chegando nas grandes editoras e eu acho isso super importante para nós. E queria também deixar meu Instagram, quem quiser conversar comigo, estou super à disposição, manda uma DM, adoro bater papo, que é Gabi Branda, @GabiBranda, né? Gabi com Y. Gabi Branda, você me acha. Perfeito! É isso aí. Obrigada mais uma vez e sucesso pro livro. Obrigada, Lu. Obrigada a todo mundo que estava assistindo. Um beijo para todo mundo. Fechou. Obrigada a você também que escutou a gente até aqui. Não esquece de seguir o Bem Paraná nas redes sociais, de comentar quais outros assuntos, quais outras pessoas que você acha interessante da gente trazer aqui pro Bem na Pauta e para os nossos outros programas também. A gente agradece a sua atenção e te espera numa próxima, viu? Tchau, tchau.